preparando para o futuro. Foco Educação com você. Oi, alunos, voltando, tudo bem? Força! Bora continuar. A gente parou aqui, ó. Direitos sociais trabalhistas, ok? Cria justiça eleitoral, lembra? No último vídeo, bati palma, falei, e aí, parabéns, justiça eleitoral. E a gente falou aí sobre todos os códigos que a Constituição da República Federativa do Brasil deu à luz. Ela é mãe de todas as leis. Voltando aqui, e aí o que aconteceu aqui em 1934? Ampliou o direito de voto. E olha só que coisa boa. É muito interessante a gente descobrir sobre esses fatos históricos, né? Olha aqui, presta atenção. O voto feminino. Eu, professora Nádia, mulher, né? Com certeza gosto muito dessa parte da história. Da gente poder votar e participar do processo democrático. Que hoje, esse processo democrático está dentro da nossa Constituição de 1988. Beleza? Que a gente vai falar lá na frente. Constituição dos Estados Unidos do Brasil de 1937. Lembra que eu falei lá? Inspirado na Constituição dos Estados Unidos da América. Beleza? Bora lá. A mais autoritária das constituições brasileiras está aqui, 1937. Polaca. Professora Nádia, por que Constituição polaca? Um dia eu perguntei numa aula, e aí, gente, por que polaca? Aí o pessoal falou, como que era a capa dela? Era branquinha, não tem nada a ver, tá, gente? É o seguinte, Constituição polaca. Ela foi inspirada na Constituição da Polônia. Vê se pode. Claro que pode. Quem criou, né? É igual o poeta. O poeta, ele cria uma musa inspiradora. E nesse caso, o que inspirou essa Constituição foi a Constituição da Polônia. Estado Novo, Getúlio Vargas, né? Decretos-lei, decretos, tal, previam plebiscito que nunca ocorreu. Se você quer saber mais a respeito dessa Constituição, gente, pesquise, faça, são intermináveis leituras, busque. E a gente está aqui para tirar a dúvida de vocês, beleza? Hoje nós vamos aí, seguindo com a história das Constituições brasileiras. Passa, por favor. Constituição dos Estados Unidos do Brasil, 1937. Curiosidade, fala do texto do artigo 96. Parágrafo único. No caso de ser declarada a inconstitucionalidade de uma lei que, a juízo do Presidente da República, seja necessária ao bem-estar do povo, a promoção ou defesa de interesse nacional de alta monta, poderá o Presidente da República submetê-la novamente ao exame do Parlamento, se este a confirmar por 2/3 de votos em cada uma das câmaras, ficará sem efeito a decisão do tribunal, tá? Lendo o texto assim, ele é complicadinho mesmo. Isso aqui pede 1, 2, 3, 4, 5 leituras, tá? E a gente vai tirando a dúvida de vocês no decorrer dos próximos módulos. Vou passar para frente, por favor. Constituição dos Estados Unidos do Brasil de 46. A respeito da anterior, 1937, a gente está seguindo o curso. Mas fiquem tranquilos, tá? No decorrer do curso, vocês vão ter oportunidade de estar tirando as dúvidas daquelas fases da história da Constituição que vocês não entenderam. Beleza? Então vamos lá. A redemocratização. A redemocratização que aconteceu em 1946, nós estamos em 2021. Essa Constituição, salvo engano, não sou muito boa de matemática, mas deve ter aí os seus 75 anos, 76 anos, por aí, tá certo? Então vamos lá. Ela é novinha, gente. Ela é novinha. Então, mais nova ainda de 88. Aqui foi a primeira vez que se falou em quê? Se falou em redemocratização. Uma nova palavra, tá? Democratização, redemocratização. Eles iriam redemocratizar. Eu quero lembrar para vocês que políticas públicas já existiam na primeira carta constitucional, Constituição do Brasil.
já existia política pública, tá? Então eu vejo muitos alunos gestores falando, eu não gosto de política pública. A gente tem que ir lá pesquisar a respeito do que é política pública, pra gente não falar, gente, tudo é política pública. Sistema Único de Saúde, que nasceu na nossa Constituição de 1988, é política pública. Então, você vai falar que você não gosta de política pública, primeiro a gente tem que pesquisar. Então é por isso que eu estou falando, nessa redemocratização aqui, veio uma chuva de propostas de políticas públicas para beneficiar a sociedade, tá? Em tudo. Então vamos lá. A derrota dos regimes totalitários na Segunda Guerra Mundial. Então, por isso que se falou em redemocratizar. Basta a declaração de direitos. Começaram a aparecer um monte de direitos. Tanto direito, tanto direito, tanto direito. Por isso que falou redemocratização. E aí, Estado Social Democrático, olha, veio à tona aí essa proposta do Estado Social Democrático. Falta de efetividade dos programas sociais previstos na Carta. Viu aqui? Aconteceu na Constituição de 1946 uma falta de efetividade. Por quê? Porque teve muitas propostas de políticas públicas sociais. E aí também teve uma falta de efetividade dos programas sociais. É como se você prometesse para a criança assim, olha, hoje você vai no parquinho, hoje você vai na montanha-russa, hoje você vai no tobogã, hoje você vai na piscina, hoje vai ter palhaço, hoje vai ter um monte de doce. E aí não tem nada, entende? Tem só um prato de mingau. É mais ou menos isso. Eu não sei se vocês entenderam o exemplo que eu quero ministrar nesse momento, tá ok? Então vamos lá. Curiosidade. O preconceito contra os japoneses na Assembleia Constituinte, Corações Sujos de Fernando Moraes. Isso aqui é uma dica de leitura, tá? Corações Sujos de Fernando Moraes. Quem puder pesquisar, faça leitura. Uma ótima e excelente leitura para que vocês entendam sobre esse preconceito contra os japoneses no Brasil. Constituição da República Federativa do Brasil de 1967. Golpe militar de 1964. A Constituição foi despedaçada. O governo dos atos institucionais foi aqui na nossa Constituição de 1967, tá? Todo o poder nas mãos dos nossos militares, beleza? Então vamos lá. Ser estudioso. E aí tem aqui o livrinho do General Dutra. É uma dica de um livro para leitura, tá ok? Pesquisem aí que vocês vão encontrar esse livrinho aqui, tá certo? Porque ele aconteceu, esse livrinho existiu. E ele foi escrito por quem? Né? Aí, na proposta do general, tá? Ok? Ser estudioso de direito constitucional na ditadura é ser estudioso de história. Paulo Bonavides. Dica literária. A ditadura envergonhada, tá? Também é uma dica literária que eu gosto de estar sempre mostrando aqui. Então, gente, ainda bem que a professora Nádia é estudiosa de direito constitucional agora em 2021, beleza? Então, Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Chegamos aqui, né? Nesse momento que nós estamos aqui, com a nossa Carta Magna, a mãe de todas as leis, tá certo? A Constituição Federal. Ela foi presidida, a Assembleia Constituinte foi presidida pelo pai da Constituição e que ele também foi um aí grande fundador do partido PMDB, Ulisses Guimarães, ok? Então aqui a Constituição Cidadã foi presidida, essa comissão constituinte foi presidida pelo senhor Ulisses Guimarães. A Constituição dirigente, ela foi uma Constituição dirigente. Por quê? Porque ela aconteceu através do movimento direta já.
Direta Já, o movimento, ele teve, e eu gosto de citar, principalmente para os mato-grossenses, os cuiabanos, tá certo? Um grande homem nesse movimento, que já não está mais conosco aqui e que deixou saudade. Dante Martins de Oliveira. Eu até pude acompanhar, né? Dante Martins de Oliveira, tive esse privilégio de andar balançando bandeiras nas ruas da capital mato-grossense, ao lado de Dante Martins de Oliveira. Que eu falo, eu dou essa denominação, o pai da Direta Já, junto com Tancredo Neves, né? E um grupo de artistas renomados que queriam o quê? Queriam a democracia, o direito de ir e vir garantido, que queriam igualdade, tá certo? Que buscava o quê? Oportunidades para todos. Então, essa Constituição, a nossa Carta Magna, né? Ela, apesar de ser também muito comentada como uma Constituição prolixa, ela garante aos brasileiros direitos fundamentais. Eu vou fazer a leitura do preâmbulo da Constituição. Prestem bem atenção. Preâmbulo. Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembleia Nacional Constituinte para instituir um Estado democrático destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos de uma sociedade fraterna. Uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia social e comprometida na ordem interna e internacional, com a solução pacífica das controvérsias. Promulgamos, sob a proteção de Deus, a seguinte Constituição da República Federativa do Brasil. Prestem bem atenção. Quando eu digo pluralista, falando de democracia nesse momento em que nós estamos vivendo, no ano de 2021, eu quero reforçar o respeito à opinião política ou partidária, pessoal, de cada ser humano. É isso que está falando aqui. Pluralismo, respeitar a opinião do outro. Gente, presta atenção. Cada um de nós temos um RG, um registro geral. Cada um de nós temos um CPF, um cadastro da pessoa física, ou seja, jurídica. Então, cada um de nós temos um voto. E esse é o que a gente tem que se preocupar com o nosso voto. Lembra quando você chegava na sua casa, ou para sua avó, para sua mãe, queria contar alguma coisa sobre o coleguinha, vizinho? O que ela dizia? Cuida da sua vida. A professora Nádia vai falar agora aqui como a mamãe, como a vovó. Gente, cuida do seu voto. Do outro cuida, tá? Pluralista. Vamos tentar colocar em prática esse texto tão interessante. E aqui fala, procurar a solução pacífica das controvérsias. E aí promulgou essa Carta Magna aqui em nome de Deus. E aí eu sempre digo sobre o lado teológico. Lá, segundo a Bíblia, a Palavra de Deus, nós temos os 10 mandamentos. E que esses 10 mandamentos, seguindo o raciocínio teológico, eles estão aqui. Só que aqui, esses 10 mandamentos se tornaram, né, a base. Por isso que a Comissão Constituinte fala promulgada em nome de Deus. Porque se você pegar os 10 mandamentos lá e jogar aqui, você vai encontrar esse reflexo em quase todas as páginas. Eu acho muito interessante, eu digo assim, tenha 2 livros de cabeceira. Esses 2 livros de cabeceira vai te ajudar muito no decorrer da sua vida. A Bíblia e a Constituição. Olha, caminham
juntos, façam a experiência, coloca na cabeceira lá na sua cama. Você que quer concluir o seu nível superior e fazer um concurso público, ou seja, crescer no seu trabalho dentro da empresa privada, não tem livro melhor, tá ok, gente? Estudem a Constituição e a Bíblia Sagrada. Então vamos dar continuidade aqui. Só repetindo aqui para pincelar: Constituição Cidadã, Carta Magna, mãe de todas as leis. Lex, tá? Carta Magna. Acho muito bonito Magna. Se eu tivesse tido uma filha, eu ia colocar o nome na minha filha de Magna Marília, porque o meu é Nádia Marília. Eu sou apaixonada nessa questão de Magna. Então, sou apaixonada na Constituição de 88, ok? Constituição dirigente, vasto elenco de direitos fundamentais, que é uma ilusão constitucional. Por isso que eu disse agorinha sobre a Constituição ser prolixa. Professora Nádia, eu não entendi. Vou dar um exemplo rapidinho. Aqui na Constituição tem muita coisa boa, mas tem muita brecha que foi elaborada para beneficiar quem? Quem se beneficia através do poder, tá? Não vou falar quem. Vocês aí vão raciocinar e vão chegar à conclusão de vocês. Beleza? Então, ela é prolixa. Eu vou dar um exemplo aqui. Aqui diz assim, que o salário mínimo dá para você ter habitação, ter alimentação, ter saúde, ter segurança e tem mais, ter até lazer. A gente sabe quanto custa lazer, né? Esses dias em uma aula minha eu perguntei: e aí, gente, pessoal, aí todo mundo tem lazer? Tem. Pra onde vocês vão? Eu vou no cinema, professora. Cinema é barato. Então pega 3 crianças e leva para o cinema. Porque não tem cinema mais nas ruas. Os cinemas, eles foram para dentro do shopping. Até por uma questão de segurança, né? A gente nem não vai voltar no quesito de segurança. Mas se tornou caro. Porque quem tem 3 crianças e vai para o cinema sabe o quanto custa. Porque não é só o cinema. Tem o estacionamento, entra direito do consumidor, que eu esqueci de falar agora, mas eu estou aqui ressaltando. Entra a questão de tributos, né? Você não vai para o cinema a pé, você não vai para o shopping a pé, você vai de ônibus, condução urbana, coletivo, ou você vai no seu carro próprio. Tributo de combustível, tributo da passagem, né? Aí chegando lá, pessoal, tem sorvete, tem pipoca, tem refri e por aí vai. Quando o pai vê o Planet Park, aqueles lugares que tem aqueles brinquedos, meu Deus, se o cara tiver pressão alta, pá, ele vai embora, né? Vai pro book. Então, o lazer não inclui um salário mínimo. Bora trabalhar dobrado. Você que tá aí me assistindo, bora estudar triplicado. Porque o canal é esse, certo? Então, vamos lá. Ilusão constitucional, eu dei um exemplo, mas vocês vão fazer muitas leituras e vão ter vários exemplos. O dilema da governabilidade, tá aí, começou o dilema da governabilidade. Passa, por favor, o slide. Ninguém respeita a Constituição, mas todos acreditam no futuro da nação. Que país é este? Renato Russo. Que interessante, né? Eu gosto de falar de um movimento que incentivou essa questão da direta, o movimento das diretas já. Então lá foi uma reunião seletiva de artistas assim, impressionante. Às vezes eu até me pergunto, que eu também sou professora de arte, né, com a formação de arte educadora dentro das artes plásticas. E o que eu acho muito interessante, gente? Hoje, se você pegar um aluno e um adolescente e conversar com ele sobre essa questão da música, da composição, a gente não chega em um nível de cultura gratificante. Assim, uma coisa que vai dar essa gratificação pra gente, entende? Então, o que acontece? Nessa época aqui, os adolescentes, os jovens, eles estavam envolvidos em processos para conquistar benefícios. Vou dar um exemplo. O passe livre, o ônibus coletivo para estudante não era gratuito. E o pessoal foi em cima, através dessa democracia, lutou para conseguir ir e vir e ter esse apoio para continuar estudando. E eu gosto de falar isso nas minhas aulas. E você está fazendo o quê? Você está fazendo o quê para melhorar? Nós tivemos aí uma reforma trabalhista
né? Nós estamos acompanhando essa questão da previdência social. E aí eu converso com jovens e falei, o que você acha? Não sei, professora, mas se você postar qualquer coisa em uma rede social, vem lá, o povo é doutorado em ciência política, mas não está prestando atenção nas mudanças que vão incorporar, né, ou para o lado positivo ou negativo futuro de vocês, tá certo? Então vamos prestar atenção. Voltando aqui no artista, eu queria dizer que esse cidadão aqui, Renato Russo, ele... Vocês já ouviram falar na pessoa que profetiza? Esse cara que ele profetizou um monte de coisa. E o que é interessante, músicas de composição dele, de outros parceiros, que agora eu não me recordo o nome, como Geração Coca-Cola, né? Ninguém respeita a Constituição, mas todos acreditam no futuro da nação. Que país é este? Faroeste Caboclo. E tem músicas que você vai lá destrinchando a letra da música, estudar direito, gente. Não é só texto. Leia bons livros, de bons escritores, escuta boa música, ou procura conhecer sobre músicas que realmente tem uma composição que fala da história do seu país, tá certo? É legal o ritmo, olha, todo tipo de música, eu gosto de todo tipo de música, mas a gente precisa ir lá para elencar as coisas que foram construídas para relatar a história do nosso país, para relatar a história da nossa vida, dos nossos ascendentes, e para que a gente possa ajudar os nossos descendentes, os nossos filhos, para que a gente possa fazer uma nova geração, a gente possa dar alicerce e construir realmente, dar continuidade a essa história linda de luta, garra, força, persistência, que é a história do nosso país, entende? Então, me desculpe porque eu fico emocionada, porque a Constituição sempre me emociona, viu? Eu fico muito assim envolvida com esse assunto. Então, nós estamos aqui finalizando essa primeira parte, Direito Constitucional, e foi um prazer aqui ministrar a aula para vocês, e a gente se encontra no canal, tá certo? Até a próxima aula. Força!